Oi, gente. Cadê o pessoal? Tá aí? Não sei se eu consegui conectar. Ah, ufa. Fala oi aí se tá saindo o som direitinho. Paz, Thaís. Fala um oizinho aí, gente. O som tá ok? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Coloca aí se tá saindo o som direitinho aí, Thaís. Tá conseguindo ouvir direitinho? O som tá saindo? O pessoal tá chegando. Que ótimo, César. Obrigado. O César é vascaíno. Da família que veio aqui pra chácara também agora, o Veloso é vascaíno também. Muito bom ser vascaíno, né, César? Oh, Deus. Que bom, Lindalva. Essa palavra eu tenho certeza que, como diz a minha amiga Nília, vai cortar e pra cá e pra lá. É uma palavra que precisamos ouvir, falar sobre rejeição. No tempo que nós vivemos hoje, é um grande desafio, porque o que mais nós passamos hoje é por rejeições, né? E eu queria trazer uma meditação para nós na palavra, né? Olá, Patrícia, Patrícia do Queima Lençol, seja bem-vinda. Vai chegando aí, vai compartilhando, gente. Compartilha essa live, compartilha com as pessoas que você conhece. Minha amiga Maraísa, incansável. Já vi a fotinha ali no cantinho ali. Ó. Maraísa, uma grande amiga, mas o Weber, né? Essa família linda. Manda um abraço pra sua mãe aí, Maraísa. Que bom que o som tá bom. A imagem também tá boa, vocês estão conseguindo ver bem? Hoje eu tô fazendo aqui da igreja. Olá, Tiago, tudo bem? Bom ter você aqui na live. Saudade de você, Patrícia. Como é que tá as meninas aí? Tá bem? Tá todo mundo bem aí? Sua mãe? Sua mãe é uma liderança muito forte aí dentro do Queima Lençol, né? Se importa muito com a comunidade. É um trabalho incansável, incansável. Vai chegando aí, vai compartilhando. Compartilha no seu status do WhatsApp, nos seus grupos, né? Pra gente alcançar o máximo de pessoas, porque é muito importante, né, essa palavra para os dias de hoje. Eu quero trazer algo, um bálsamo, né? Um bálsamo para todos nós, né? Quem nunca passou por uma rejeição? Quem nunca foi rejeitado, seja na vida profissional, seja na família, né? Seja até muitas vezes sentindo rejeitado pelo próprio Deus, né? Mas quero trazer algo aqui para a gente vencer a rejeição, trazer algo da parte de Deus para a gente vencer a rejeição, porque os dias são maus, né? O amor tem se esfriado, os relacionamentos têm sido descartáveis, né? A gente tem visto muito isso, famílias sendo, acabando famílias, porque as pessoas preferem sair do relacionamento do que resolver os problemas. E eu quero dizer para vocês, quando nós não resolvemos os problemas, né, a gente pode ter que voltar lá para o começo de novo e começar de novo tudo. E dependendo da idade, dependendo da caminhada, já não dá tempo mais. Então quero trazer algo para nós, amém? Que bom ter vocês aqui, né? Vai compartilhando aí com as pessoas, chamando os seus amigos, seus familiares. Domingo de manhã, né, 10 horas, o pessoal gosta de dormir até mais tarde. Vencendo a rejeição. Isaías 53:3, né, um texto muito que eu peguei como base para nós falarmos sobre rejeição hoje. Diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Quem é esse? Jesus. A palavra rejeição no dicionário, ela significa desprezo, inútil, tratar alguém com desdém. Gente que foi criado na roça, né? A gente sabe muito bem quando alguém é desdenhado. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre rejeição. Hoje é o que mais acontece, né? As pessoas se sentem muito rejeitadas. Eu, como pastor, já passei muitas experiências, né, de sendo rejeitado, não só por ovelhas, né, mas por pessoas. E vou ser sincero para vocês, em algum ponto da minha vida,
né, da caminhada cristã, eu também me senti rejeitado por Deus. Sabe por quê? Porque a gente não vê as coisas às vezes acontecerem no tempo ou do jeito que a gente quer, seja no nosso relacionamento com Deus ou seja no relacionamento das pessoas. E o que acontece? A nossa paciência às vezes é curta e ou a gente rejeita alguém ou alguém perde a paciência com a gente e nos rejeita. E lidar com rejeição que tem a ver com autoestima é algo terrível. Porque se você não souber quem você é, se você não tiver cravado em você essa identidade de quem você é em Deus, você vai cair em depressão sim. Eu falo para vocês, já passei por situações que cheguei a um ponto da depressão por causa de rejeições. E principalmente a gente que está nessa posição de liderança, de conselho, né? O pai o pastor é muitas vezes como um pai. E o que acontece? Ele vai dar um conselho para um filho. E eu vou falar para você, as pessoas para receberem não é muito complicado. Mas grave algo no seu coração. Pode ser até uma palavra para você colocar no seu status aí. O sim ou não faz parte da caminhada. É tão bom a gente ser validado, tapinha nas costas, parabéns. A gente está pronto para isso. Ninguém, não acredito que ninguém possa rejeitar um elogio. Mas nós somos muito propícios a rejeitar a palavra do não. Não está do jeito que eu quero, recebi um não, ou não é aquilo que eu esperava, o que eu faço? Eu lanço fora, eu rejeito. Já comeu comida salgada? Quando você bota na boca, fala, meu Deus do céu. Se você tiver como visita numa casa, é perigoso. Se tiver em casa, não vou comer isso. Não, errei no ponto, errei no sal. Mas se for num relacionamento ou alguém, é mais difícil você dizer não, porque você vai ficar sem graça, porque você não queria que alguém fizesse isso com você. Então a rejeição ela é algo muito triste na vida do ser humano, mas é algo possível de vencer. Olha, nós passamos por muito, né, as pessoas passam muito por isso nos relacionamentos familiares, né? Pais e filhos, filhos e pais. Quantos pais são rejeitados pelos filhos? E quantos filhos são rejeitados pelos pais? Olha a parábola do filho pródigo que Jesus disse. O filho chegou no pai e falou, pai, me dá a parte que me cabe na herança, eu vou embora. Você imagina o coração desse pai vivo, ele não estava morto, ele estava vivo. E o filho considera ele como morto e fala, me dá a parte da herança que eu vou embora. E aquele pai com muita graça, com muita sabedoria, e é um exemplo, né, um dos pontos para a gente vencer a rejeição é saber do amor. É conhecer o amor. Porque quem ama e é rejeitado consegue, né, colocar o amor à frente e entender que aquele é um momento. E é um momento ou não é? O filho pródigo vai embora. O filho pródigo pega a parte dele e vai embora. E diz a parábola que ele acaba com tudo e lança tudo fora e tudo. E tem um momento que ele cai em si. E a pessoa que rejeita alguém, a pessoa que rejeita, né, ou a família, ou alguém da igreja, ou o pastor, ou quem quer que seja, chega um momento que ela cai em si, ela vai falar, poxa, eu fui rejeitado, eu vou voltar lá, porque eu rejeitei alguém também. E aquele filho cai em si e diz, ele pequei contra os céus, pequei contra Deus, e volta. E quando ele chega no pai, como ele rejeitou, quem rejeita e quer fazer a volta, o que ele pensa? Poxa, se eu rejeitei, o que eu vou colher? Eu vou colher a rejeição. Então quando ele chega no pai, cabisbaixo, eu imagino o coração dele, meu pai vai me rejeitar agora, vai me lançar fora. E o que aquele pai ali na figura de Deus, porque é uma parábola, Deus recebe aquele filho. E olha que interessante que em Romanos 12, 21, é um texto, quem me conhece na igreja, né, e anda comigo sabe, eu uso ele muito. Romanos 12, 21 diz assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando alguém te rejeitar, se você rejeitar também, você está totalmente contra a palavra. Então aquele filho volta, o pai, ele ouve aquele filho, né, imagina ele pedindo perdão, e o que o pai faz? Ele paga com a moeda do céu aqui na terra. Porque a rejeição só é vencida com o amor. E ele dá sandálias, dá roupa, dá banho, imagino, mata um novilho cevado, né, e recebe com festa aquele filho.
Mas peraí, ele pegou o dinheiro, ele gastou tudo, ele escolheu o que é errado, ele rejeitou a família. Pois é, meu irmão, mas o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Falei isso na live do domingo passado. O amor de Deus em nós faz nos vencer essas adversidades. E vencer a rejeição. O primeiro ponto que você tem que entender, que é o dom que está acima de todos os dons, o caminho sobremodo excelente que Paulo fala, é o amor. A rejeição que você está vivendo hoje, falo isso com muita propriedade. A rejeição que você está vivendo hoje, você só vai vencer essa rejeição através do amor de Deus. Olha que interessante. Em Mateus 27, 46 diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me rejeitaste? A rejeição, no primeiro momento, parece ser algo muito ruim. Eu fui rejeitado. Que coisa terrível, eu quero morrer. Ou não quero ver essa pessoa nunca mais. Olha, é Jesus dizendo que o Pai o havia rejeitado. Mas escute bem o que eu estou dizendo para você. Esse momento de rejeição foi para algo muito maior. Eu imagino o Pai em silêncio e Jesus falando essa frase, porque Jesus era 100% Deus, assim como era 100% homem. E Jesus, naquele momento de humanidade, ele diz isso: meu Pai, você me desamparou. Mas lembre-se, Deus está esperando Jesus. Deus está esperando Jesus no céu. E Jesus, ele é ressurreto ao terceiro dia. Então, o Senhor Jesus foi rejeitado pelo próprio Pai, mas por causa do propósito, que é o segundo pilar, amor e propósito. Quando nós sabemos o propósito, a rejeição não vai nos parar, porque a gente sabe que a rejeição é um momento, é um tempo. E o que acontece depois daquela rejeição? O terceiro dia, Jesus ressuscita. E a ressurreição marcou a nossa vida, marcou a sua vida e marcou a minha vida. Jesus, ele venceu a morte, ele venceu a rejeição. E quando a gente passa pela Bíblia, a gente vê que Jesus, ele passou por momentos de rejeições terríveis, assim como eu li Isaías 53, que é uma profecia. Olha o que diz Mateus 27, versículo 15, escute bem. Ora, por ocasião da festa, por ocasião da festa, havia uma festa na cidade. Costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham entre eles um preso muito conhecido, muito famoso, chamado Barrabás, que no primeiro nome também é Jesus, Jesus Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? A história você conhece. O povo em uma só voz diz Barrabás. O que está dizendo Isaías 53? Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Olha o cumprimento da profecia. E muitas vezes nós deixamos esse momento de rejeição, ou sendo rejeitado ou rejeitando, fazer parte da nossa história por muitos anos e não conseguimos caminhar e não conseguimos vencer por isso. Porque quando somos rejeitados, achamos que o mundo acabou. Quando somos rejeitados, pensamos: é o fim, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus, eu quero tirar a minha vida. Não foi assim também com Elias? A mulher de Acabe, Jezabel, disse que o iria matar, o rejeitou como profeta. E o que ele disse? Deus, eu quero a morte. Profeta, um homem de Deus. Em Tiago fala que ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas emoções. A rejeição diz respeito à emoção. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você vai andar por rejeição, por sentimentos ou emoções, ou vai andar por amor ou propósito? Quantas vezes você foi tentado para acabar com o seu casamento? Quantas vezes você foi tentado a abandonar a caminhada com Deus? Quantas vezes você foi tentado a desonrar e abandonar os seus pais? E eu quero dizer para você que isso tudo é sentimento. E a Bíblia diz que o justo andará por fé.
E vencer a rejeição, eu tenho que saber exatamente quem eu sou, e eu só vou conseguir saber isso me relacionando com Deus, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Imagina Jesus ali, na frente daquela multidão, a própria multidão que comeu da multiplicação de pães e peixes, leprosos curados estavam ali, ressurretos dos mortos estavam ali, várias pessoas que receberam milagres de Jesus poderosos, foram rejeitados. Eles rejeitaram Jesus de uma só voz. Barrabás. Barrabás era um criminoso famoso, que incitou o governo, compartilhou de muitas rebeliões, e o povo estava querendo ele, e não queria o Salvador, que era Jesus. Muito bom ter todos aí na live, que bom ter vocês aqui. Essa live depois vai ficar gravada no meu Facebook pessoal, vou compartilhar no Facebook da igreja também. Você pode depois também passar para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então falar sobre rejeição é falar de sentimento, é falar de estrutura humana. E muitas vezes nós somos traídos pelos nossos sentimentos, estamos frustrados em alguma coisa, ou queremos rejeitar a situação ou as pessoas. Não faça isso. Porque a rejeição é algo da alma, das emoções. E o que diz Provérbio, assim como veio sua alma, assim é. Se você for uma pessoa que rejeita as situações adversas na sua vida, você é uma pessoa que rejeita as pessoas porque não falam aquilo que você quer ouvir, ou não estão fazendo aquilo que você quer, deixa eu te falar, isso não tem a ver com a natureza de Deus. Vamos pegar o exemplo de Jó. Olha a história de Jó, um homem íntegro, um homem que andava com Deus, um homem temente a Deus. Você imagina um homem de sacrifícios, e ele começa a ter notícias terríveis. O seu gado todo foi destruído, as suas plantações foram destruídas, e ele recebe a notícia que todos os seus filhos, 10 filhos de uma vez só, falecem. Eu imagino Jó nesse momento de angústia que ele perde tudo. Ele olhar para dentro de si, a Bíblia diz que ele fala com muita propriedade: nu eu nasci, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois dessas frases as coisas pioram um pouco mais. Ele é acometido de várias enfermidades no corpo. E depois disso a sua própria esposa chega para ele e fala: como é que você consegue se manter íntegro? A calamidade chegou, falta de dinheiro, enfermidade, nossos filhos morreram, olha a vida que nós estamos vivendo. E Jó olha para aquela mulher e diz assim: você fala como uma louca. Nessa caminhada com Deus eu viveria apenas dos aplausos de Deus. Não, estou trazendo aqui para a nossa linguagem, e não receberia dele o não. E a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó contra Deus. E são 42 capítulos que você olha um homem sendo provado, sendo rejeitado, porque há um propósito maior por detrás da rejeição. Entenda isso. Jesus foi rejeitado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus foi rejeitado e ele olha para mim e para você dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então peraí, se a rejeição tomar conta do meu coração, ou eu rejeitando ou sendo rejeitado, o amor de Deus, o propósito de Deus não vai se cumprir. Então eu preciso abrir os meus olhos nessa manhã do dia 26 de abril e entender que a rejeição é uma fase, é um deserto, e deserto não é lugar de morar, é lugar de passar. Então quando eu olho aqui, e ontem o Fábio me deu um gancho tremendo, para eu concluir essa ministração. O Fábio, que é o esposo da Claudiana, ele colocou lá no status dele uma palavra poderosa que ela tem tudo a ver com aquilo que Deus pensa a meu respeito e ao seu respeito. E eu queria compartilhar ela com vocês. Mas antes de eu trazer essa palavra, eu quero falar sobre uma passagem muito poderosa de um homem que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Um homem que tinha tudo para poder viver um propósito poderoso com Deus, e o nome dele foi Saul.
1 Samuel 15, 22 diz assim, Samuel dizendo a Saul, depois que ele chegou aonde estava Saul, e Saul não teve a paciência, porque ele está sendo rejeitado pelo povo, e quando a gente é rejeitado, a gente mete os pés pelas mãos, a gente deixa as emoções tomarem conta. Então escute bem o exemplo desse homem, que meteu os pés pelas mãos e não ouviu a direção de Deus, e perdeu tudo. Quem rejeita ou rejeitado, tem a possibilidade de perder tudo o que Deus tem para ele. Escute bem, Samuel chega no momento onde o povo está reunido com Saul, e era prerrogativa, era responsabilidade do sacerdote fazer o sacrifício. Mas Saul, sendo rejeitado pelo povo, ele decide tomar o lugar, por causa das emoções, tomar o lugar do sacerdote e fazer o sacrifício. Parecia algo bom, mas ouça bem o que Deus, através da vida de Samuel, fala. Nós deixamos a rejeição tomar conta de nós e agimos errado. Diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Visto, preste atenção, Deus através de Samuel dizendo a Saul, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. E tem um outro momento também, que ele também está quebrando o princípio, e Deus através de Samuel fala, Deus vai levantar um homem melhor que você. Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas escute bem, olha, quando nós olhamos Saul, a vida de Saul, ele tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, mas ele sendo rejeitado pelo povo, ele decidiu fazer por conta própria, deixou a emoção tomar conta e acabou tudo. Olha, escute, não deixe as emoções na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual, não deixe as emoções tomarem o lugar de Deus. Não deixe as emoções tomar lugar do propósito de Deus na sua vida. Olha, eu vou dizer para vocês, eu estou numa igreja, num lugar rural, onde não tem asfalto, não tem esgoto, o acesso aqui é difícil, tudo é muito complicado. Quando eu fiz a decisão de vir para cá, eu lembro direitinho como recebi palavras contrárias, dizendo, você está errado. Fui rejeitado por muitas pessoas quando decidi vir para cá. E se eu tivesse ouvido as minhas emoções na época, ou até nos dias de hoje, eu vou dizer para você, eu já tinha abandonado tudo e ido embora. Mas eu entendo um propósito que Deus tem na minha vida e para esse lugar e para as famílias desse lugar. Família é um projeto de Deus, eu acredito nisso com toda a minha força. Mas olha, as dificuldades, a falta de dinheiro, as adversidades vão muitas vezes afastar pessoas de você. Porque quando a gente está bem financeiramente, quando a gente está com muito dinheiro, está tudo tranquilo, está tudo do jeito que eu quero, é muito fácil viver. Mas eu quero ver você ser cristão na adversidade, quando falta o pão, quando falta aquilo que você quer. Mas escute algo, essa vida é uma passagem, esse tempo aqui vai acabar logo. O que importa é o depois daqui. E eu quero poder chegar diante de Deus. E Deus olhar para mim e falar, servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. É isso que eu quero. Eu posso ser rejeitado pelos homens, rejeitado pelas pessoas, mas eu decido ser aceito por Deus.
Talvez hoje você não tenha o relacionamento que você quer. Talvez você é uma pessoa que está sozinho ou está sozinha, mas escute algo. É um provérbio, um adágio popular. Antes só do que mal acompanhado naturalmente. Porque a melhor companhia em todos os tempos, de alegria e de tristeza, de abundância ou escassez, tem nome. É Jesus Cristo de Nazaré. E Ele prometeu para você e prometeu para mim que estariam conosco até o final do tempo, até o final dos séculos. Então não troque a presença de Deus pela rejeição de alguém. Não troque a presença de Deus porque você foi rejeitado, porque você não tem alguém que você queria. Não faça isso. E o versículo que o Fábio compartilhou ontem, eu queria trazer para nós essa manhã. Deus está falando muito com a gente nessa manhã. Deus está falando muito com a gente nessa manhã. Oh Deus, maravilhoso. É Isaías 49, versículo 15. Preste bastante atenção. Olha, às vezes sai no jornal, a gente ouve alguma notícia dizendo assim, uma mãe abandonou uma criança. Polícia, bombeiros acharam uma criança no lixo. Quando a gente ouve isso, a gente fica arrasado, a gente fica triste. A gente ouve os caras, como pode? Como pode uma mãe fazer isso? A gente acha isso terrível. Mas não sabemos o que aquela mãe viveu naquele momento. Nós não sabemos o que aconteceu com ela naquele momento, a gente não sabe. Mas ouça o que Deus tem para você e para mim. Ouça. Isaías 49, 15 diz assim, acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Acaso? Mas, ainda que esta vier a esquecer desse filho que nasceu do seu ventre, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos gravei o teu nome, e diante de mim há um memorial da sua vida. Então nós temos que entender que as pessoas podem nos rejeitar, nós podemos ser rejeitados nos relacionamentos pessoais, dentro da família, no trabalho, numa entrevista, mas escute algo, crie uma ponte de relacionamento com Deus através de Jesus, que foi o mais rejeitado. Mas ele, como ovelha muda, vai ao matadouro. O que quer dizer com isso? A rejeição é um tempo e eu preciso muitas vezes não pagar o mal com o mal. Eu não preciso pagar a rejeição com rejeição, não. Eu preciso decidir receber desse amor de Deus no momento da rejeição. Falo isso com muita propriedade. Caminhei com pessoas por muitos anos e elas viraram as costas. Sem motivo, sem razão, sem explicação, sem nada, apenas foram embora. Mas uma coisa eu tenho na minha vida e não foi embora e não vai, porque eu não abro mão, é da presença do meu Salvador, o meu... Deu uma palazinha aqui e voltou. Então eu quero dizer algo para vocês que é algo muito tremendo. Jesus, ele foi rejeitado pelos homens e pelo próprio Deus. Mas olha o que Jesus diz para mim e para você, e eu encerro essa live com essa palavra, nós vamos orar, quero orar por você. Vamos lá. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum, escute bem, que nenhum eu perca de todos os que Deus me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crê tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Isso é o mais importante. Ressurreição. Vida eterna. Você já pensou nisso?
vida eterna. Então escute algo. Quando você for rejeitado por alguém, seja quem for, alguém próximo ou alguém distante, quando você for rejeitado, ouça. Jesus está falando com você aqui, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te rejeitar. E se você está se sentindo rejeitado por Deus, não sinta não. Deixa eu te falar, existe um propósito maior depois da rejeição. Lembra do deserto, Jesus no deserto? Depois de tudo que aconteceu, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. E eu quero orar por você nessa noite, nessa manhã. Você que está sendo rejeitado, ou até você que rejeitou alguém. Eu quero orar para que o bálsamo de Deus e a convicção do propósito de Deus venha sobre a sua vida. Eu quero orar para que os seus olhos espirituais sejam abertos para você entender que esse momento de rejeição, seja de ontem, de 10 anos, de 20 anos, vai ser uma ferramenta de Deus, uma pedra de Deus para construir algo grande, lindo, onde as pessoas vão olhar e vão falar, aquele lá ou aquela lá foi rejeitado, mas olha onde Deus o colocou, a colocou. Você crê nisso? Falo isso com muita propriedade. Olha, eu quero abençoar você. Eu quero orar por você que tem sido rejeitado, que tem se sentido rejeitado ou rejeitada, que tem passado por um deserto terrível de abandono. Você está pensando que a sua casa ruiu, você está pensando que tudo está ruim, que não tem mais jeito. Eu quero orar por você que acredita na ressurreição de Jesus. Porque o túmulo de Jesus está vazio. E o que eu quero dizer com isso? A rejeição foi vencida. E Ele está à destra do Pai e intercede por mim e por você. E Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para não apenas estar fazendo uma visita, mas fazendo morada em mim e você. Eu quero orar por você nessa manhã, nesse dia 26 de abril. Quem sabe hoje, se você receber no seu coração essa ministração de Deus, quem sabe hoje é o dia de vencer essa rejeição, esse grande gigante que tem te atormentado. Talvez você está separado ou separada de alguém. Foi rejeitado pelo seu marido, ou pela sua esposa, pelos seus filhos. Eu quero orar por você hoje, porque Deus está dizendo que mesmo que essas pessoas te abandonaram, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei, porque eu sou Deus, eu tenho na minha mão gravado o teu nome, e não esqueci dos planos e dos propósitos que eu fiz a teu respeito. Jó, no capítulo 42, ele diz assim: Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E Deus restaurou a história de Jó. Ele restaurou seu casamento, ele teve novos filhos, restaurou seu físico, sua vida financeira. Porque ele entendeu que a rejeição em uma fase durou 42 capítulos, mas ele não desistiu, porque Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa manhã, que tem se sentido rejeitado, independente do tempo, porque quer que seja na família ou fora. Eu quero orar por você, porque o Espírito Santo vai ministrar poderosamente ao seu coração, e você vai receber o bálsamo de Deus. Amém? Senhor Jesus, nessa manhã, ouvindo essa palavra, Deus, nós entendemos que conseguimos vencer a rejeição em Ti. Nós conseguimos vencer a rejeição porque entendemos que, mesmo que uma mãe, Senhor, que tem uma criança a abandone, o Senhor não nos abandona. É esse que o Senhor quer dizer para nós essa manhã. Seu marido te rejeitou? A sua esposa te rejeitou, os seus filhos te rejeitaram, você foi rejeitado na igreja, você foi rejeitado nos seus relacionamentos. O Senhor ministra o seu coração nessa manhã, o amor dele que te acolhe como filho, porque não existe ex-filho. E a palavra do Senhor está dizendo assim: volta para a presença do Pai.
Assim como aquele filho pródigo volta, mas volta de verdade, porque você voltando de verdade, você vai sentir o amor, o acolhimento de Deus, porque Ele não te rejeita, Ele te ama. Ele foi rejeitado sim, mas Ele está dizendo, eu não vou te rejeitar, eu vou te abraçar nessa manhã e eu vou te curar. O Espírito Santo cura as emoções nessa manhã, cura, Senhor, o nosso coração. Tira de nós, Senhor, todo sofrimento, todo sentimento, Senhor, de autocomiseração. Você não é vítima da sua história. A rejeição não é o fim. A rejeição é uma porta onde Deus está dizendo, você foi rejeitado, mas eu estou aqui. Estou dizendo, eu te aceito, eu te recebo. Você é o filho amado que eu espero, minha filha amada em quem me comprazo, em quem tenho alegria. E eu nessa manhã quero abençoar o seu coração, quero abençoar as suas emoções. Eu abençoo você nessa manhã, com a mão no coração, com os olhos fechados. Eu quero fazer uma oração, quero que você repita após mim. Faça isso, é importante. Diga assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu abro o meu coração e declaro que o que vai habitar no meu coração não será a rejeição, a vingança ou a mágoa. Abro o meu coração para que habite em mim o teu amor, hoje e para sempre. Jesus, o Senhor é tudo para mim. Amém. Amém? Que Jesus abençoe você poderosamente nesse domingo. Busque a presença de Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações e revelações do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua família. A sua família é um projeto de Deus. Um beijo no coração. Até domingo que vem, né? E sábado que vem vai ter live do louvor novamente, tá bom? Fiquem na paz. Muito obrigado, viu? Compartilha, né? Você sabe que tem pessoas que agora não podem ver, mas vão ver depois. Compartilha esse vídeo. Mande para mais pessoas. Nós vamos vencer a rejeição juntos, em nome de Jesus. Ótimo domingo a todos.